bem-vindos à nossa terceira videoaula do tema Geometria Analítica, só que nessa terceira aula vamos abordar o tópico de baricentro de um triângulo. Tá? Então, vamos primeiramente relembrar algumas propriedades da geometria plana referentes ao baricentro de um triângulo, para que daí nós possamos mostrar como se calcula o baricentro de um triângulo através das coordenadas dos três vértices. Para isso, vamos considerar um triângulo ABC, tá? Um triângulo que está no plano cartesiano, tá? Mas como a gente já tem a noção do funcionamento das coordenadas, da manipulação que nós temos sobre as coordenadas cartesianas dos três pontos, então vamos considerar o triângulo tal qual está aqui, tá bom? Então vamos considerar um triângulo ABC, onde as coordenadas de cada ponto são, olha só, no ponto A, vamos considerar que as coordenadas são XA e YA. Para o ponto B, vamos considerar que as coordenadas são XB e YB, tá? E para o ponto C, vamos considerar XC e YC. Tudo bem? Então, a ideia é que a gente consiga calcular as coordenadas do baricentro G, tá? Explico adiante, tá? Algumas propriedades do baricentro e o que de fato é o baricentro. Porém, as coordenadas do baricentro, que a gente está identificando como o ponto G é o baricentro do triângulo ABC. As coordenadas serão XG e YG. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga mostrar como se calcula o XG e o YG de um baricentro, tudo bem? Então, vamos tentar calcular essas coordenadas de um baricentro. Primeiro, o que é um baricentro de um triângulo? O baricentro é o ponto de interseção das três medianas, olha só. Primeiro nós traçamos a mediana, olha só, a mediana parte do vértice. Primeiro, como nós temos três vértices, portanto, vamos ter três medianas. Então, partindo do ponto A, de modo que ele, na interseção com o lado oposto, olha só, a mediana AM2, tá? A interseção dela com o lado oposto é exatamente no ponto médio desse lado. Por isso que esse ponto M2 divide o lado BC em duas partes iguais. Portanto, dois traços. De modo análogo, olha só, outra mediana, ó, BM1, tá? Olha só, BM1 divide AC em duas partes iguais. E por fim, a terceira mediana CM, tá? Divide o lado AB em duas partes iguais. Então, a interseção desses três segmentos nós chamamos de baricentro. E uma propriedade muito importante, né, lá da geometria plana é que o baricentro faz uma relaçãozinha com a mediana, com as três medianas. Tá? Olha só, vamos considerar a mediana CM, tá? Nota que o baricentro divide essa mediana em dois segmentos, que um deles é CG e o outro é GM. Esse segmento aqui, que parte do vértice CG, esse primeiro, ele é o dobro do comprimento GM, tá? Então, de modo análogo, olha só, AG é o dobro de GM2, assim como BG é o dobro de GM1. Então, essa é uma propriedade muito importante quando se estuda baricentro, tá? Então, a gente vai usar também ela. Então, já nota que já tem uma marcação de um ponto extra, um ponto D, tá? Já explico qual o fundamento desse ponto, tudo bem? Então, vamos considerar toda a demonstração, a nossa justificativa de como encontrar as coordenadas XG e YG. Todo o nosso estudo poderia ser com quaisquer outras medianas, mas vamos considerar a mediana C, tá? Então, olha só, vamos tentar encontrar as coordenadas desse ponto M aqui. Nós vimos que M é o ponto médio de AB. Então, nota aqui, pelo que a gente viu anteriormente, tá? Na aula anterior, quem ainda não viu, te convido a assistir para que entenda o passo a passo. Então, as coordenadas do ponto M são, olha só,
Nós vimos na aula anterior. M tem coordenadas, olha só. M é o ponto médio entre os pontos A e B. Portanto, a primeira coordenada de M é o quê? A média aritmética entre as abscissas de cada ponto, tá? Então, XA mais XB sobre 2. Assim como o Y do ponto médio vai ser YA mais YB sobre 2. Tá? Nós vimos isso na aula anterior. Então, esse é o primeiro passo. Tudo bem? Ainda com relação a isso, nota o seguinte. A gente vai considerar, nós vamos considerar que esse ponto D aqui, ó, o ponto D, ele é o ponto médio entre os pontos C e G. Significa o quê? Que o ponto D, ele divide CG ao meio. Tudo bem? Então, vamos tentar encontrar as coordenadas do ponto D. Olha só, se o ponto D a gente batizar com XD e YD, então nós temos o seguinte, que o XD, tá? Pela propriedade de ponto médio, como o D é o ponto médio do segmento CG, então a primeira coordenada do ponto D, nós vimos que é o quê? A média aritmética das coordenadas, dos pontos C e G. Portanto, o XD vai ser o quê? XC mais XG dividido por 2. Enquanto que o Y do ponto D será o quê? A média aritmética das ordenadas do ponto C e G. Ou seja, será YC mais YG dividido por 2, tá? Dessa forma, agora a gente vai justificar por que a gente considerou o ponto D, tá? Olha só, nós vimos pela propriedade do baricentro, nós vimos que o segmento CG é o dobro de GM, tá? Como a gente está tomando o ponto D como sendo o ponto médio de CG, então o ponto D divide CG em duas partes iguais, tá? Por exemplo, digamos que CD seja igual a X e DG, logicamente, também tem comprimento X. Portanto, esse comprimento CG é 2x, ou seja, é o dobro de x. Logicamente, GM tem que ser igual a x pela propriedade, porque CG é o dobro de GM. Como CG é 2x, GM tem que ser x. Tudo bem? Então, nota que já dá para a gente relacionar também as coordenadas de G. Nota aqui, olha só. Nós vimos que G, que é o baricentro, tem coordenadas XG e YG, tá? Então, olha só, uma maneira de encontrar XG e de encontrar YG da seguinte forma, preste atenção, olha só. Então, dessa forma, DG tem comprimento X e GM tem comprimento X. Portanto, G é o ponto médio do segmento DM. Tudo bem? Então, as coordenadas cartesianas do ponto G dá para ser encontradas usando as coordenadas de D e de M, usando o G como o ponto médio de DM, ok? Portanto, XG será XD mais XM dividido por 2. Enquanto o YG será YD mais YM dividido por 2. Tudo bem? Então a gente vai fazer o quê? Vamos relacionar essas duas equações, esses dois sistemas de equações, de modo que a gente consiga chegar ao nosso resultado. Olha só, vamos considerar essa primeira equação como sendo a equação número 1.
Essa segunda equação é a equação número 2, equação número 3 e equação número 4. Vamos entender o raciocínio. Qual é a ideia? Observe a equação número 3. Tá? A equação número 3 inicia-se da seguinte forma. xg é igual a... Olha só. xg é igual a xd. Só que xd ele é obtido através da equação número 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar toda essa equação número 1 e na equação número 3, onde tiver xd, vamos trocar por xc mais xg sobre 2. Então, olha só, xd será substituído por essa equação. Então, ficará xc mais xg sobre 2. Mas, olha só, aqui é só o nosso x, olha, aqui é só o xd, tá? O xd mais xm, tá? Dividido por 2, tudo bem? Então, vamos desenvolver essa equaçãozinha, tá? Mas de modo análogo, nós temos que yg, ó, olha só, pela equação número 4, xyg será, olha só, yd, olha só, quem é yd? Vamos buscar na equação número 2. Yd será substituído por yc mais yg sobre 2. Então, vamos lá. Ficará yc mais yg sobre 2 mais ym, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos desenvolver ambas as equações. Vamos desenvolver essa equação aqui, tá? Essa daqui. Vamos desenvolver essa daqui, de modo que tenhamos xg e yg. Então, acompanhe comigo. Então, vamos desenvolver essas duas equações, tá? De modo que a gente consiga escrever melhor o xg, escrever melhor o yg, tá? E por fim a gente vai substituir esse ym, aliás, esse xm e esse ym, pois nós sabemos, foram as primeiras coordenadas que nós encontramos no início desse vídeo, tá? Então vamos tentar melhorar essas equações, tá? E depois por fim substituímos xm e ym e concluiremos a nossa videoaula, tá? Então olha só, vamos fazer mesmo pelos extremos, tá? Para ficar completozinho aqui, vai ficar 2 vezes xm, então fica 2xg, xg, tá? E 1 vezes qualquer equação é a própria equação, tá? Então ficará aqui, ó, xc mais xg sobre 2 mais xm, tá? Então, aqui a gente vai tirar o mmc aqui desse lado direito, tá? Do segundo membro. Então, a gente vai repetir 2xg igual, olha só, o mmc entre 2 e 1, nós sabemos que é igual a 2, tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes xc mais xg é igual a xc mais xg. 2 dividido por 1 dá 2, vezes xm, 2xm. Tá? Então, novamente, fazendo regra de 3, 2 vezes 2xg é igual a 4xg, e 1 vezes toda essa equação é a própria equação, ou seja, xc mais xg mais 2 vezes xm, tá? Vamos passar esse xz para cá, olha só, ficará 4xg menos xg igual a xc mais 2 vezes xm. 4xg menos xg dá 3xg igual a xc mais 2 vezes. Vamos tentar lembrar no início do nosso vídeo, tá?
eu te convido a dar um pause nesse momento e voltar, retornar, e você irá perceber que esse xm ele é igual a, lá no início do vídeo, ele é xa mais xb dividido por 2. Portanto, ficará 3xg igual a xc mais, cancelamos esse 2 aqui com esse 2, mais xa mais xb. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, a primeira coordenada do baricentro será, olha só, aqui vamos escrever essa soma na ordem, ficando xa mais xb mais xc sobre 3. Então, nós acabamos de encontrar a primeira coordenada do baricentro, tá? Então, como exercício, você vai mostrar através de processos análogos e lembrando que o nosso YM, tá? Nessa passagem aqui, análogo a XM, você vai lembrar que o YM ele é YA mais YB sobre 2, tá? Portanto, você vai conseguir deduzir que YG será o que? A média aritmética das 3 ordenadas dos 3 pontos, dos 3 vértices, ou seja, será YA mais YB mais YC sobre 3. Portanto, o baricentro de um triângulo de vértice ABC, tá? De coordenadas XA, YA, de coordenadas XB, YB, de coordenadas XC, YC, basta calcular a média aritmética entre as três respectivas coordenadas, ou seja, o x a abscissa do baricentro é a média aritmética entre as 3 abscissas dos 3 pontos, né? Então, como vimos, xa mais xb mais xc sobre 3. Assim como você vai conseguir demonstrar, você vai conseguir justificar através desse processo análogo ao xg, tá? Que a ordenada do baricentro é a média aritmética das ordenadas dos vértices do triângulo. Portanto, ficará YA mais YB mais YC sobre 3. Como são 3 elementos, dividimos sempre pela quantidade de elementos. Tá? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe um like para dar moral ao nosso vídeo. E vamos lá para a próxima aula.